Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que você seja transformado através dela. Estamos aí em um período de chuvas aqui. Nossa, tá sendo bem intenso. E a gente passou por um calor e agora estamos num frio. Mas isso não é impedimento para que nós leiamos a Bíblia. E estamos aí com o propósito de ler a Bíblia em um ano. Então, se você está aqui pela primeira vez, você vai ver que é uma playlist. Você vai ver, desconsidere os primeiros vídeos na sua produção, do jeito. Então eu estava iniciando, coisas novas para mim. E agora eu estou tendo mais liberdade com vocês, de poder conversar com vocês e fazer parte desse povo lindo, maravilhoso, que ama ler a Bíblia. E a proposta é ler a Bíblia com vocês. Eu tenho esse objetivo. Eu ainda estou gravando, editando, postando para vocês, para que vocês façam parte disso. Só pelo trabalho já vale um like, já vale compartilhar, já vale assinar o canal. E você é muito bem-vindo nessa comunidade. E lá para frente eu quero gravar outros vídeos a respeito de curiosidades, a respeito de o porquê ler a Bíblia é bom, quais são os resultados. Então vai sendo lá mais para frente eu vou conseguir fazer algumas coisas. Mas assim, isso daqui já me demanda bastante tempo, porque é um vídeo por dia de 15, 20, 30 minutos. Né? Então, só isso já vale aquele like maroto para nós. Né? Então, lembrando também tem... eu não pus ali, mas aqui, ó, aqui está uma tabelinha da ordem cronológica do Antigo Testamento que vai ajudar você a identificar o tempo, o propósito do Antigo Testamento, quando cada um rei viveu, no norte, no sul, os profetas, quando é que eles apareceram, quando e quais foram os reis que os profetas atuaram, e toda a sua ordem cronológica. E isso eu coloco num videozinho que eu vou deixar um cardzinho aqui para vocês, explicando dessa tabela, como é que funciona a tabela. E lá tem um linkzinho para você baixar essa tabela. É de graça, é para você, imprima, usa, usufrua do jeito que você, do jeito que o Senhor quer que você aproveite, né, para que você entenda um pouquinho melhor a palavra de Deus. Beleza? Dito isso, bora para a nossa leitura de hoje. Muito bem, estamos aí na nossa leitura de 267. Lembrando que essa leitura eu faço Antigo, Novo, Salmo, Provérbios. Por quê? Porque a gente quer englobar um pouquinho de tudo na sua leitura e que ela não fique pesarosa ou monótona, assim por dizer, porque normalmente quando a gente inicia bem. Gênesis tem histórias boas, tem as histórias boas dos acontecimentos, né? Os relatos, e isso é muito legal. Mas quando nós chegamos em Levíticos, Deuteronômio, Números, muitos nomes, listas de nomes. Levíticos, sacrifícios, como sacrifícios, qual é a ordem dos sacrifícios? E isso acaba assim desmotivando muitas pessoas. E quando nós lemos nas suas porções diárias, isso acaba sendo um pouquinho mais leve e menos desmotivador. Por isso nós lemos a Bíblia dessa forma, em suas porções, e é a proposta que a gente tem para esse tempo. Então, pega a sua Bíblia, abre Isaías, pega as referências, compra uma Bíblia como essa, vai te ajudar bastante. 365 da Mundo Cristão. Compra lá. Hoje, nem coloco o link, porque eu coloquei lá no começo o link, já mudou tudo e vou ter que dar um jeito de rever todos eles e tirar o link, porque já saiu. Então é só fazer a sua pesquisa que você já vai achar lá para você comprar. Beleza? Mas vamos lá. Isaías 4:3. Ontem Isaías eu li, eu acho que me envolvi de forma que eu nunca me envolvi
com aquilo que Deus estava falando através do livro. E acaba sendo bastante poético também. Vamos lá! Isaías 43, 14 a 45, 8. Assim diz o Senhor. Ó, já começamos ali. Assim diz o Senhor. O seu Redentor, o Santo de Israel. Por causa de vocês enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os babilônios farei embarcar como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ele está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porém um caminho no deserto e os rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e os rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. A este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, e você se cansou de mim, ó Israel. Você não me trouxe as ovelhas para os holocaustos, nem me honrou com os seus sacrifícios. Não lhe dei trabalho com ofertas de cereais, nem o cansei pedindo incenso. Você não me comprou cana aromática, nem me satisfez com gordura dos seus sacrifícios. Mas você me deu trabalho com os seus pecados e me cansou com as suas iniquidades. Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Repreende-me, e o que aconteceu? Vamos juntos ao tribunal. Apresente as suas razões, para que você possa se justificar. O seu primeiro pai pecou, e os seus guias se revoltaram contra mim. Por isso eu profanarei os líderes do santuário e entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. Mas agora escute Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que o criou e formou desde o ventre materno e que o ajuda. Não tenho medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiros, junto às correntes de água. Um dia, eu sou o Senhor. Não, um dirá, eu sou o Senhor, e outro se chamará pelo nome de Jacó. E o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem assim como eu fez predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que eu declare e o exponha diante de mim, e que anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isto a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagem, de escultura, são nada, e as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhados. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que não tem valor nenhum? Eis que todos os seus seguidores ficarão envergonhados, pois os artífices
não passam de homens. Que todos eles se reúnam e se apresentem, sentirão pavor e todos juntos serão envergonhados. O ferreiro pega uma ferramenta e trabalha nas brasas. Vai moldando um ídolo como um martelo e forja-o com a força de seu braço. Ele tem fome e perde as forças, não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende o cordel sobre a madeira e com um lápis esboça uma imagem. Alisa-a com plaina, marca com o compasso e faz uma escultura à semelhança e beleza de um ser humano para ser colocado num templo. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste e um carvalho, fazendo escolhas entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira ele se aquece e também assa o pão. Com a outra parte ele faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela assa a carne para comer. Faz um assado e dele se farta, também se aquece e diz: Ah, já estou aquecido. E como é bom olhar para o fogo. Do resto ele faz um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo: Livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque os olhos deles estão grudados, para que não vejam e o coração deles já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade da madeira queimei e sobre as brasas assei pão e carne para comer. E será que daquilo que restou eu faria uma abominação? Deveria eu me ajoelhar diante de um pedaço de madeira? Tal homem se apacenta de cinzas, e o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é uma mentira isto que tenho em minha mão. E aí é o desafio pensar hoje, quais são as religiões, as fés que hoje conduzem e oram para imagens esculpidas por homens. Pense a respeito. Eu não quero determinar uma e outra, mas colocar uma imagem e diante dela você se prostrar de um pedaço de madeira. Hoje em dia até gesso. Pessoas que põem imagens em casa e professando a sua fé. A gente vê isso em outras religiões que têm as suas imagens, mas pense nisso também dentro do cristianismo. Cristãos, que se dizem cristãos, tendo imagens. E às vezes a gente vai até muito mais além. Quais são os ídolos? E não precisa nem ser essas imagens. Ídolos. Aquilo que rouba o nosso, o tempo de Deus preparado para nós. As coisas que roubam o tempo dele dentro de casa. Não precisa ser nem ídolo. E aí eu estou falando para pessoas que são cristãs, não têm ídolos dentro de casa, mas que muitas vezes dão mais atenção a outras coisas do que tempo com Deus, do que ler a Bíblia, ter tempo com Deus, assim, lendo a Bíblia. Aqui nós lemos a Bíblia, você que acompanha junto comigo, você lê a Bíblia, são o quê? 20 minutos de 24 horas que você está dando para Deus. Será que isso é o suficiente? Será que é o suficiente? Ou o que Deus espera de você? Versículo 21. Lembre-se dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porque você é meu servo, eu o formei. Você é meu servo, ó Israel. Desfaço as suas transgressões como a névoa, e os seus pecados como a nuvem. Volte para mim, porque eu o remi.
Alegrem-se, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultem, ó profundezas da terra. Cantem de alegria, vocês montes, vocês bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que o formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Eu frustro os sinais dos que profetizam mentiras e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Obrigo os sábios a recuar, transformando o seu saber em tolice. Eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Digo a respeito de Jerusalém, ela será habitada, e a respeito das cidades de Judá, elas serão edificadas. E quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Digo à profundeza do mar, seque, e eu secarei os seus rios. Eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo seus alicerces serão lançados. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante deles os portões que não se fecharão. E Ciro tem um papel importante para o povo de Deus e foi dado um nome para esse rei. Eu irei diante de vocês, endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus, eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, para que se saiba desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Que os céus gotejem lá do alto e as nuvens chovam justiça, que a terra se abra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Efésios 3, 1 a 21. Por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao ler o que escrevi, poderão entender que a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante de seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja,
a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza de sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Salmo 68, 1, 18. Deus se levanta, os seus inimigos se dispersam, os que o odeiam fogem de sua presença. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas, como a cera se derrete perto do fogo. Assim, os ímpios somem da presença de Deus, os justos, porém, se alegram, exultam na presença de Deus e transbordam de alegria. Cantem a Deus, cantem louvores a seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultem diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em famílias, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, a terra tremeu. Também os céus gotejaram na presença de Deus, o próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Chuva abundante derramastes, ó Deus, sobre a tua herança, quando ela já estava exausta. Tu a restabeleceste. Aí habitou o teu povo em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, e grande é o exército das mensageiras das boas novas. Reis dos exércitos fogem. Eles fogem, e a dona de casa reparte os despojos, porque estão repousando entre as cercas dos apriscos. Pergunta: apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho do ouro puro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Salmão. Monte Altíssimo é o monte de Bazã, serra da elevação. É o monte de Bazã, porque olham com invejas. É montes elevados para o monte que Deus escolheu para a sua habitação. O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai torna-se em santuário. Subistes às alturas, levastes cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Provérbios 24, 1 a 2. Não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja a violência e os seus lábios falam para ferir.
E assim terminamos a nossa leitura de 267. Estamos firmes nessa jornada, firmes com você, firmes na palavra de Deus. E olha, é maravilhoso estar com vocês, lermos, desfrutarmos da leitura da palavra de Deus. Estamos aí com uma tarefa de finalizar isso daqui. Aqui, finalizar esse tantinho aqui. E agora não é momento de desistir, agora não é o momento de parar. Então vamos lá, chame o pessoal para engajar na nossa leitura, para estar se desenvolvendo. Muitas pessoas podem estar fazendo parte disso. E você é um propagador do Evangelho e também incentivador à leitura da Palavra de Deus. Para isso, precisamos começar em nós. Então, vamos lá ler a Bíblia todos os dias. Dito isso, eu sou o pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like e comente. E assim o YouTube entende que é válido, é importante distribuir esse conteúdo para as pessoas terem acesso à Palavra de Deus. Ok? Deus abençoe e nos vemos na leitura de amanhã.